Caro teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão bombástica da Bomba na História, essa task force do conhecimento histórico-artístico. Na semana que chegou ao planeta Terra, variadas fotografias da sonda da NASA que aportou em Marte. Esperamos que os teleouvintes se encontrem tão entusiasmados quanto nós, esperançosos de fazer novas amizades marcianas nas redes sociais. Ora, hoje impõe-se continuarmos a falar sobre a cultura da GAR. Desta vez sobre o romantismo e o gosto pelo passado. Fique connosco, caro teleouvinte, que nós estamos aqui para si. Telebuba no ar. Bumbemos juntos. Ao contrário do Renascimento, que surgira contra o que considerava ser a barbárie do gótico, ou do neoclassicismo que se impusera contra os excessos decorativos do rococó, o romantismo não se apresentou contra nenhum estilo em especial. Na verdade, o que unia estes artistas era a afirmação da liberdade individual e a rejeição da vida estéril a que a sociedade industrial e burguesa os tinha conduzido. No entanto, este movimento, que foi tanto literário como filosófico ou artístico, não deixou de representar uma certa ruptura com o sistema clássico. Os artistas românticos procuraram a originalidade, a imaginação, a exacerbação das sensações, o desvio à norma e à ordem, a diferença. E contra a monotonia da existência cotidiana, criaram universos imaginários, fantásticos, patéticos, sublimes. As fontes de inspiração encontravam-nas na natureza, nas civilizações exóticas, orientais, ou nas culturas marginais, negros, ciganos, e, sobretudo, no passado medieval. Além do mais, eram contra a imitação dos paradigmas da antiguidade. A imagem que estamos a ver representa um dos poetas alemães de maior relevo na Alemanha moderna, Goethe, autor de Fausto e Verdun, entre muitas outras obras. Contribuiu decisivamente com o seu espírito imaginativo e a elevação de ideais para a afirmação do romantismo alemão. O romantismo foi então buscar a origem do seu termo à expressão romance, referindo-se às fantasias literárias e às narrativas imaginativas que povoavam as cortes medievais, escritas nas línguas românicas, isto é, derivadas do latim. Por outro lado, era a Idade Média que remontavam às origens das nações europeias e as mais remotas manifestações de nacionalismo, sendo então que para os românticos o espírito religioso e a identidade individual se afirmavam com maior autenticidade. Por toda a Europa, o romantismo manifestou-se segundo os mais ecléticos revivalismos, atingindo em alguns casos os limites da excentricidade. O castelo de Neuschwanstein, que estamos a ver, foi mandado construir pelo rico e caprichoso Luís II da Baviera, num neogótico fantasioso e algo extravagante. Patrono do teatro, da ópera e de Wagner, este soberano mandou construir este castelo no estilo mais fantasioso e eclético que o seu espírito romântico exigia. Daí que o fascínio pela cultura medieval se tenha enquadrado perfeitamente num programa artístico
que privilegiava a emoção em detrimento da razão, o sonho em vez da realidade e o idealismo acima do pragmatismo. A imagem que estamos a ver é inspirada num drama escrito pelo poeta Lord Byron. Esta obra traduz a violência das paixões, a intensidade das emoções e o interesse pelas culturas distantes, o Oriente. Aspectos que rompiam com o classicismo académico. Neste tema, Sardanapalo, rei de Nínive, encontrava-se cercado pelo povo insurreto e decide mandar matar as mulheres do seu harém, os cavalos e os escravos, para que estes o acompanhem na morte. Na obra, Delacroix espalha uma atmosfera de violência, agitação e energia dinâmica, tão ao gosto do espírito romântico. Exposta no Salão de 1828, esta obra provocou um imenso escândalo entre a opinião pública e especializada. Quando Charles Baudelaire, um dos poetas e críticos de arte mais esclarecidos do período 800, afirmou que o romantismo nem se encontra na eleição de um tema, nem na verdade exata, mas sim numa certa maneira de sentir. Estava a subverter toda a tradição artística. Doravante, desapareciam os parâmetros e as normas pré-estabelecidas que permitiam avaliar uma obra de arte. Antes, propunham uma obra que já não comunicava verdades universais, mas sim sentimentos particulares e que já não exprimia nada que não fosse da esfera pessoal do artista. Traduzindo uma certa inquietação existencial que lhes era própria, os artistas preferiam processos mais espontâneos. Escolheram técnicas que exprimissem mais sinceramente os estados de alma do seu criador. Por exemplo, os esboços, os desenhos ou as aguarelas, meros instrumentos no processo criativo, ganharam o estatuto de obra definitiva. Facto que constituiu mais uma afronta aos critérios e às normas académicas. No século XIX, o reconhecimento de um artista passava pela exposição dos seus trabalhos nos salões e nas exposições oficiais da Academia. Desafiar os valores estéticos que ela representava significava a rejeição do público, o afastamento da crítica e a marginalização do artista. Tal como o neoclassicismo, também o romantismo se inspirou no passado histórico para a concretização do seu programa artístico. Porém, como sabemos, às fontes clássicas greco-romanas, os românticos opuseram a cultura medieval, cujas características romanescas, espirituais e bizarras estavam mais próximas do seu modo de sentir. É, pois, num contexto historicista, isto é, com referência a períodos históricos do passado, que o revivalismo gótico vai nascer. Primeiro em Inglaterra, onde, de resto, o fascínio pela cultura medieval nunca chegará a desaparecer completamente. Esta atitude foi defendida por teóricos como John Ruskin, através de obras como As Sete Lâmpadas da Arquitetura, publicada em 1849, e o Elogio do Gótico, no texto As Pedras de Veneza, de 1851, onde enaltecia as qualidades do gótico, elegendo-o como a gramática ideal a aplicar na arquitetura de qualquer tipo de edifícios. Categoricamente afirmou: não queremos um novo estilo na arquitetura. O gótico é um estilo verdadeiramente universal, pois soube submeter-se às necessidades práticas sem receber influência de normas estéticas anteriores. Ligado ao movimento das
Arts and Crafts. Ruskin opôs-se, no entanto, ao restauro de edifícios, segundo o espírito da época, que considerava contribuir para destruir os valores e os ideais morais presentes à sua construção. Quem melhor interpretou as suas teorias foi Augustus Pugin, na decoração que aplicou nas casas do Parlamento em Londres, numa linguagem expressamente neogótica, por considerar ser este o estilo que melhor representava culturalmente a Inglaterra. Quando as instalações do velho Parlamento arderam em 1834, num acontecimento tratado por Turner num dos seus quadros mais notáveis, foi organizado um concurso para os novos edifícios. Apesar de não ter vencido, Augustus Pugin foi chamado para estabelecer a imagem final das casas do Parlamento, num assumido neogótico no exterior e no interior, o estilo que podia conceder maior dignidade a um edifício desta natureza. Outro edifício que constituiu uma referência para este movimento revivalista foi o Pavilhão Real em Brighton, de John Nash. O fascínio pelas culturas exóticas, orientais e asiáticas marcou o espírito romântico, sensível às formas mais bizarras, estranhas e fantásticas. O recurso à tradição neo-árabe para o programa deste Palácio Real de Brighton evidencia a persistência da sensibilidade romântica na sociedade inglesa. Também em França, o revivalismo gótico conheceu uma enorme expansão, especialmente pelo renovado interesse no património histórico, traduzido pelo novo contexto cultural pós-revolucionário. Assim, foi incrementada uma política de restauro de monumentos, por exemplo, nas grandes catedrais de Chartres, de Amiens ou até mesmo na Notre-Dame de Paris, fundamentada nas metodologias de Eugène Viollet-le-Duc. No seu tratado Entretien sur l'architecture, de 1863, o arquiteto francês considerava a construção e a função como únicas condições determinantes da arquitetura e, por consequência, concebe a arquitetura gótica como o apogeu do progresso, porque responde a uma necessidade prática e exprime o gênio humano na invenção desta tecnologia construtiva. Ao longo do século XIX, o recurso a referências históricas continua a ser prática corrente, adquirindo uma crescente criatividade na escolha das fontes. Esta tendência haveria de traduzir-se num ecletismo arquitetónico que teve a sua melhor expressão na Ópera de Paris de Charles Garnier, uma obra neobarroca que constituiu um modelo de ensino da Academia de Belas Artes de Paris. A última fase da arquitetura romântica, na segunda metade do século XIX, regressou ao revivalismo clássico, através de realizações neo-renascentistas e neobarrocas, como esta que estamos a ver. A Ópera de Paris constitui o paradigma do que se convencionou designar por estilo Beaux Arts, por ser a linguagem veiculada na Academia das Belas Artes de Paris. Esta tendência, tão ao gosto da nova burguesia urbana, caracterizou-se por ser uma expressão neobarroca traduzida na densidade decorativa, escultórica e ornamental, por vezes ostentatória, sobreposta a uma estrutura basicamente clássica.
Deste modo, e em simultâneo com outros revivalismos, como o neogótico, o neorromânico, o neoárabe ou até o neobarroco, a herança clássica voltava a revelar a sua predominância na arquitetura ocidental. E foi assim, cartela ouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão verdadeiramente marciana. Pois bem, na próxima emissão informamos que vamos falar de arte romântica, o triunfo da emoção. Até lá, cartela ouvinte, acompanhe-nos no sítio do costume, essa Bumbaflix das séries histórico-culturais, que é o canal do youtuber até dar. Não se esqueça também de nos acompanhar nesse que é um movimento interplanetário, #Eu aprendi com a Bumba. Foi um gosto, teleouvinte. Esperamos contar consigo na próxima emissão. Telebumba no ar. Bumbemos juntos.